E pedir para a igreja estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Amém? Vamos para a leitura, igreja? Versículo 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, igreja? Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Igreja, onde Jesus passa, a transformação, a mudança. Glória a Deus. Se quando Jesus passa, e aquele que está vendo Jesus passar, abre o coração e deixa Jesus fazer a obra, tudo na vida dele muda. Só não vai mudar se não abrir o coração. Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, que Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele faz uma mudança numa vida. Porém, aquela vida tem que dizer sim para a mudança. Ela tem que abrir o coração para a mudança, para que a mudança venha acontecer. Outro dia eu ouvi uma mensagem onde uma pessoa foi confrontada com o Evangelho e foi-lhe proposta fazer uma oração para que ela fosse curada das condições que ela estava. Ela estava na condição de mendicância. Ela estava enferma e mendigando. E a pessoa aborda e diz assim: Você quer que eu faça uma oração para que Jesus faça um milagre e você seja curado? A pessoa disse: Não. Não, mas por que você não quer ser curado? Ele falou: Porque o meu meio de vida é esse. Se eu for curado, depois eu tenho que trabalhar. Então, igreja, tem pessoas que elas não querem a bênção, quer deixar do jeito que está, porque está cômodo, está na zona de conforto, de certa forma sofre por um lado, mas está dentro de uma zona de conforto, acomodado dentro da zona de conforto. Aquele homem poderia aceitar a oração e Deus fazer uma obra e tirar ele daquela condição de mendicância, mas ele viu que da forma que ele estava acomodado. Então nós temos que atentar, igreja, porque o Adão, dentro da humanidade, da nossa vida humana, da nossa carne, o Adão, ele tem uma tendência a acomodar situações, e às vezes situações que são prejudiciais. Então, por isso a palavra de Deus fala que o Espírito, ele combate contra a carne, e a carne contra o Espírito. A nossa vida física, emocional, ela vai pender para as coisas deste mundo. Mas se nós dermos atenção à nossa vida espiritual, à nossa essência, o nosso, lá dentro, o nosso coração, aonde foi transformado quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito clama pelas coisas do céu. Ele quer mudança, ele não quer zona de conforto, ele quer crescimento, ele quer vitória em Deus.
Ele quer crescer no Senhor. Ele quer crescer na sua caminhada com o Senhor. E é denso, igreja. Quanto mais nós crescemos no Senhor, mais a nossa vida espiritual é abençoada. E quando a nossa vida espiritual é abençoada, as demais coisas são acrescentadas conforme a promessa da palavra de Deus. Então vai haver uma batalha? Sim. Mas também nesta batalha vem a vitória. Glória a Deus. Se nós deixarmos a zona de conforto, aceitar aquilo que Jesus está propondo na nossa vida, de deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, a vitória é certa, porque nós já entramos na batalha com o Senhor que já é vitorioso. Aleluia. E já nos deu toda a vitória, na pessoa dele, na pessoa de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porém nós temos que estar nele e deixar ele estar em nós. É nós nele e ele em nós. É uma união de espírito. A palavra de Deus lá no livro de Coríntios fala assim, que aquele que se ajunta na carne com o outro, faz-se uma só carne. Mas aquele que se ajunta com o Senhor, faz-se um só espírito. Assim como uma pessoa casa e os dois se fazem uma só carne, quando você aceita Jesus, recebe Ele no seu coração, e faz uma aliança com Ele, o Espírito Santo faz morada no seu coração, aí há uma união, aonde você faz-se um só com o Senhor. Isso é o que diz a palavra de Deus. Irmãos, é um privilégio ter o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações, guiando a nossa vida, nos ensinando o caminho dos céus, que é Jesus Cristo, nos ensinando dia após dia, conforme deve ser o nosso procedimento segundo a vontade de Deus. Porque aqui na terra os nossos pais nos ensinam de uma forma, mas o nosso Pai Celestial nos ensina de outra. Nessa nossa caminhada aqui na terra, conforme nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos na escola, aprendemos com o ambiente que nos cerca, é construído uma vida segundo a visão humana, segundo o entendimento humano, segundo o intelecto do homem. Mas quando Deus vem fazer morada no nosso coração, aí Ele começa a escola do Espírito Santo na nossa vida. E aí Ele começa a ensinar aquilo que é do céu, aquilo que é a vontade de Deus, que é diferente da vontade do homem. A palavra de Deus, ela fala assim, lá em Isaías 55, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então os caminhos de Deus, eles são mais altos. Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra, igreja. Então Jesus, ele passa na vida desse cego aqui, e a vida desse homem é transformada. A vida desse homem é mudada. E a palavra de Deus fala que ele era um cego de nascença. Esse moço nunca viu a luz do sol. Ele nunca viu uma paisagem. Ele nunca viu o rosto da sua mãe ou do seu pai. Ele nasceu cego. Ele conhecia as coisas somente pelo tato. Onde ele pisava, onde ele tocava, ele conhecia. Aquilo que falavam para ele, ele compreendia pelo que ele ouvia, ou pelo que ele tocava, mas ele não podia ver as grandezas de Deus na criação. Imagina, irmãos, que vida triste você não poder ver a luz do sol, você não poder ver as paisagens que Deus criou, as montanhas, os rios, os pássaros. Que Deus é cuidadoso em tudo na criação, irmãos. Você vê a beleza da criação, as cores vivas que tem os pássaros, os animais, as cores. Tudo isso é
para a glória de Deus, porque tudo Deus fez perfeito. Porém, esse moço aqui não podia ver nada disso. E aí diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos fizeram uma pergunta, irmãos, que até estranha, né? Bastante estranha, porque a palavra de Deus, em momento algum, ela fala de reencarnação, de vidas passadas. Ela não fala, muito pelo contrário, ela fala contra isso. Hebreus 9:27 fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso juízo. E outros demais versículos que tratam do assunto, aonde fala que não existe reencarnação, não existe outra vida. Mas aqui está um pensamento meio que espírita, porque a pessoa pensa que o outro está sofrendo nessa vida porque ele errou na vida passada. Porque olha aqui a pergunta: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Como que ele poderia ter pecado antes de nascer? Para que nascesse cego? Não faz sentido. Mas poderia ser ali um costume do povo judeu de apontar uma pessoa quando ela está numa situação difícil ou precária ali, né, de doença, de enfermidade ou de falta de recursos, sofrendo alguma situação, e o outro olhar e falar assim: ele está assim porque ele pecou. É pecado. Ele tem que pecar, ele tem que pagar pelo pecado que ele cometeu. Então isso é da natureza humana, sempre apontar e falar assim: não, ele merece. Ele está naquela condição porque ele merece. Ou porque os pais dele erraram na criação dele, ou porque os pais pecaram de alguma forma, então ele está daquele jeito. Quando não se acusa as pessoas, se acusa os pais das pessoas. Sempre tem um culpado. Você pode ver que quando acontece alguma coisa na mídia e na televisão, sempre se tem um culpado. O ser humano sempre procura uma justificativa de um culpado. Deus, quando ele fala com Adão: Adão, por que pecaste? O que é a primeira coisa que Adão faz? Ele aponta e culpa o próprio Deus e a mulher. Ele fala assim: foi a mulher que tu me deste. Jogou a culpa para a mulher, jogou a culpa para Deus: é o Senhor que me deu, ela aí o problema. A natureza humana é assim, irmãos. Ela é difícil olhar para dentro dela mesmo e olhar a própria falha, mas é mais fácil colocar a culpa no outro. Mas não é assim que se justifica para entrar no céu, irmãos. O modo de entrar no céu, a justificativa é aquele que tomou os nossos pecados sobre si para que nós possamos entrar no céu. Ele tomou sobre si as nossas culpas, assumiu as nossas culpas para que tivesse uma desculpa para nós, uma desculpa verdadeira, chamada perdão de Deus. Então não adianta ficar colocando culpa no outro. Nós temos que olhar aquele que levou a nossa culpa e aprender a perdoar, e aprender a ter paciência e relevar, porque a promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida é que o galardão da nossa vida, por ser fiel a Deus e perseverar na doutrina dele, na salvação que ele nos deu, é a coroa da vida eterna e como diz a palavra, os galardões que Deus tem guardado para nós no céu. Galardão é uma recompensa, é um salário. Deus já nos deu o melhor, irmãos, que é Cristo e a salvação dele. As demais coisas você vai receber no céu porque você lutou no reino de Deus, você lutou para honrar Deus. Então essas demais coisas serão acrescentadas. Então, Adão vai lá e culpa a mulher. A mulher não tinha quem culpar, culpou a serpente. Foi a serpente que me enganou. Porém, já estava um mandamento de Deus lá, o que ela deveria não fazer. E ela fez, que foi tocar na árvore do bem e do mal. Aí ela culpou a serpente foi punida, porém o homem também.
o homem também. E até a criação sofreu por causa da transgressão. Então a natureza humana, ela sempre arruma um culpado. E era o caso aqui, irmãos. E os discípulos falaram assim: quem pecou? Ele ou seus pais? Mas olha a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, que maravilha, irmãos. Ela quebra todo o conceito humano, todo o pensamento do intelecto humano a respeito de juízo. Ele diz assim, ó, Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Glória a Deus. Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha, irmãos, isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então vai haver situações na nossa vida ou à nossa volta, na vida dos nossos, não porque alguém pecou ou porque alguém falhou, mas para que se manifeste a glória de Deus. Então tem situações que é para manifestar a glória de Deus na nossa vida ou na vida de quem está ao nosso redor. Então tem coisas que vai acontecer, irmãos, que não é culpa nem de um e nem de outro. São situações que Deus permite. Mas aí, os lá de fora vão olhar assim: mas que Deus que permitiu, então o homem nasceu cego? Mas o apóstolo Paulo fala que as tribulações do tempo presente não devem ser comparadas à glória que está reservada na manifestação do Filho de Deus e o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Não é para comparar as lutas de alguns anos, que seja 50, que seja 100 nessa terra. Você comparar com a glória de Deus na tua vida, que Ele tem preparado para a tua vida, que é por toda a eternidade. Aquilo que não se acaba. Esse moço aqui não fala a idade dele, mas que ele tenha vivido aqui, porque fala um homem, né? Tenha vivido aqui pelo menos, né, até, sei lá, Jesus encontrou com ele com mais ou menos uns 30 anos, já era homem formado. Ele viveu esses 30 anos na cegueira. Mas depois Jesus fez uma obra na vida dele e ele enxergou não só a Cristo, não só a vida, mas ele enxergou a salvação do Senhor. Glória a Deus. Então, aqueles 30 anos que ele passou em dificuldade, Deus deu em dobro para ele. E mais a salvação para a vida dele. Então, tem coisas que no momento que você está passando, ela parece difícil. Ela parece insuportável, não vai ter mais como eu fazer, não vai ter como eu estou desistindo. Mas a palavra de Deus fala que Deus não dá provação maior do que aquela que nós não podemos carregar. Deus não dá provação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Ele sabe a medida da provação na nossa vida. E a provação na nossa vida, ela tem um objetivo de nos aprovar para o Senhor, de nos aprovar para o céu. O diabo na tentação, ele tem um propósito de destruir a vida do ser humano. Mas Deus, na provação, Ele tem um propósito de te aprovar, porque Cristo foi provado no deserto. E Ele foi aprovado por Deus, porque Ele venceu, pela palavra de Deus, a provação. Ele venceu a tentação do diabo, em todas as vezes que foi tentado. Adão caiu na primeira, Jesus venceu em todas até o fim. Então, pela palavra de Deus, nós vamos ter o poder, pelo Espírito Santo, de vencer as tentações na nossa vida. De passar pela aprovação, ser aprovado e passar de estágio, mudar de estágio para um outro estágio, né? Que é a nossa salvação, né? É de glória em glória, como diz a palavra de Deus. E é de situações em situações que Deus vai dando vitória. Hoje você vence uma, amanhã você vence outra.
Depois de amanhã você vence outra. E Deus vai te dando vitória de passo em passo. De situações em situações. Deus vai te dando vitória. Então Deus aqui ele trabalha de uma forma que vai contra o entendimento humano, contra o julgamento humano. Por quê? Porque aqui aos olhos de lá de fora, nossa, Deus colocou um peso na vida desse homem aqui, porque permitiu ele nascer cego. Por que Deus fez isso? Aí eles vão julgar Deus. Aí o homem quer julgar Deus. Por que Deus fez assim? Deus poderia não fazer esse moço aqui nascer sem ser cego? Irmãos, tem situações que Deus permite para que nós tenhamos um encontro com Ele para a salvação eterna. Então aquela situação que no momento parece que ela é ruim, que ela é prejudicial, aquela situação para a tua vida é bênção para o futuro, para o amanhã. Ela é bênção para te chegar mais perto de Deus, para te chegar mais perto do Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus fazer morada e ficar na tua vida, para te dar mais e mais vitória. Então Jesus ele diz assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4, Jesus diz assim, ó, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A ordenança de Cristo é, devemos fazer a obra daquele que me enviou. E quem enviou? Jesus. Foi o Pai, foi Deus. E assim como Jesus foi enviado, hoje Ele envia você, a igreja, para fazer a obra dele. Deus, Ele separa os dele para enviar, para levar a palavra, para fazer a obra. Deus, Ele nos prepara, não é à toa. Deus, Ele nos prepara para uma obra. E uma obra maravilhosa de salvação. Então Jesus fala, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é o enquanto é dia, igreja? Enquanto nós temos vida nesse mundo aqui. Enquanto nós podemos fazer alguma coisa para a glória de Deus e para o reino de Deus. O diabo, irmãos, ele quer nos calar, ele quer nos parar. E Deus sempre, pelo seu Espírito, está nos animando a continuar, a honrar o nome dele, a glorificar o nome dele. Não deixe o diabo te calar. Não deixe o diabo te parar. Pisa na cabeça da serpente no nome de Jesus. Continua. Quando você continua, o diabo não pode te tocar. Se Deus mandou e você obedeceu, a palavra de Deus fala que o maligno não lhe toca. Aqueles que é dele, o maligno não lhe toca. Então nós temos que fazer a obra enquanto é dia, enquanto nós podemos aqui, enquanto nós estamos vivos. Vai chegar a hora que nós vamos partir dessa criação aqui. E aí o que nós vamos poder fazer para a glória de Deus? Nada, porque nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Aleluia. E nós vamos estar lá com o objetivo de glorificar, de nos alegrar na presença dEle, de festejar, de sempre estar ali servindo Ele lá na eternidade. Mas lá é um outro tempo, ou melhor, é atemporal, é eterno, né? É uma outra vida. Mas aqui nós temos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós glorificamos, nós buscamos glorificar o nome do Senhor, nós estamos agradecendo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É a única forma de agradecer a Deus é obedecendo aquilo que Ele tem para a nossa vida, aquilo que Ele pede para nós. Então nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer a obra de Deus. Aquilo que Deus envia você a fazer, faz para a glória de Deus. Porque Deus se alegra da obediência, irmãos. O que desagradou a Deus lá no Éden? A desobediência do homem. Dali começou todo o prejuízo na vida do homem. Então, se o que desagradou a Deus foi a desobediência, o que agrada a Deus é a obediência da sua palavra. Tudo que está na palavra, se você buscar em oração, pedindo para que o Espírito Santo dirija a tua vida em obediência, você quer obedecer a Deus, você está agradando a Deus. E o Espírito Santo vai nos ensinar a obedecer a Deus. Ele nos ensina.
Se nós pedir para Ele, nos ensina. A palavra de Deus fala que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito Santo está todo dia disposto a nos ensinar. E esse ensinar é um processo, irmãos. Nós entramos na escola para aprender a ler, a escrever, a fazer a tabuada, a fazer conta, a entender as matérias. Mas nós temos que estar ali, ouvindo o professor, ouvindo a professora. Nós temos que uma irmã que vai, em nome de Jesus, formar uma professora para a glória de Deus. Ela já sabe o que é dar uma aula. Ela sabe que os alunos têm que estar prestando atenção para poder aprender. E assim também somos nós. E o professor é o Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos aprender. Por isso Ele trabalha em nosso coração, para que nós venhamos a abrir o nosso coração e deixar Ele trabalhar, aprender no processo. Então, quando o Espírito Santo nos ensina, nós aceitamos o seu ensino, nós então fazemos a obra do Senhor. Porque a oportunidade que nós temos é agora, é hoje, de fazer a obra de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do servo. Outra vez aqui Jesus, ele trabalhando de uma forma estranha aos olhos dos homens. Ele pega, cospe na terra, faz o lodo e passa aos olhos do servo. Muita gente vai questionar, mas o que é isso? Cuspir na terra e passar no olho do outro? São duas informações aqui. Deus trabalha, irmãos, do jeito dele. E nós não podemos questionar o jeito que Deus trabalha. Porque o milagre foi feito. Então, os processos que Deus trabalha, muitas vezes, o ser humano não consegue entender. Às vezes ele vai pensar que é até um processo errado. Mas no final, Deus completa a obra, faz o milagre, e tudo que vem dele é santo. E outra informação a respeito da nossa vida, essa é para nós. Com certeza ali, naquele tempo, eles não dispunham ali de Jesus orar sobre um copo d'água, não tinha água à disposição, e Jesus fez o cuspe ali e aplicou. O que quer dizer isso para a nossa vida? Nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos nas nossas mãos, que nós dispomos no momento. Sempre nós vamos ter alguma coisa para poder fazer. Sempre nós vamos ter ferramenta para poder fazer. Sempre nós não podemos dizer assim, eu não posso fazer isso no reino de Deus, no meu ministério, para Deus, eu não tenho condição. Tem sim. Sempre vai ter que ter sempre o mínimo, a mínima ferramenta para você fazer para Deus. Então você faz com o que você tem na mão. Muita gente dá desculpa assim, mas se eu tivesse isso, eu faria aquilo, é porque eu não tenho. Não, sempre vai ter um pouco para você fazer. Sempre tem um pequeno para você começar do pequeno. E a palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. O que quer dizer isso? A pessoa lá dá desculpa assim, eu não posso fazer porque eu não fiz o curso, eu não tenho, eu não posso, não. Se ela tivesse o curso, tivesse as condições, no grande também ela não faria. Se ela não faz no pequeno, no grande também ela não faz. O resto é só desculpa. Agora, se nós fazemos com a ferramenta que nós temos, com o pouco que nós temos, o dia que Deus der o abundante na nossa vida, der o grande, nós vamos continuar fazendo. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco também será infiel no muito. Então, ter pouco não é desculpa para fazer a obra de Deus. Pouco conhecimento, pouco recurso, pouco tempo, isso não é desculpa para nós não fazermos para Deus. Jesus, o que ele tinha ali, ele usou para fazer a obra e fez a obra. Então, o pouco que nós temos, se nós tivermos disposição, Deus vai fazer o milagre. E aí, o dia que ele testar o nosso coração, e outra, Deus ele prova o nosso coração. Jó fala assim, que Deus não precisa observar o homem por muito tempo para saber o que há no coração dele. Deus conhece o coração. Ele sabe desde antes do nosso nascimento como vai ser o nosso coração. Deus prova o nosso coração para mostrar para nós, porque Ele sabe quem nós somos. É para mostrar para nós
Ele prova o nosso coração. E quando Ele prova e aprova, a abundância vem para a tua vida. O crescimento vem para a tua vida. Aí Ele te dá mais, porque Ele pode confiar em você. Ele pode confiar uma obra na tua mão, porque você não vai abrir mão dela. Porque como que Deus vai dar abundante na tua vida, se no pouco você não tem sido fiel? Como que eu vou dar uma obra grande na tua mão? Então, igreja, nós temos que ser fiel no pouco, para que Deus venha trazer abundância para a nossa vida. Sim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Quando nós temos vida, irmãos, nós somos luz na vida do próximo. Por quê? Porque você está buscando o Senhor, você vai ser bênção para o que está à tua volta. Enquanto você está no mundo, você está abençoando. Pode ser que o inimigo, irmão, o inimigo ele trabalha de uma forma que ele quer incutir em nós, colocar na nossa mente um ponto de vista caído. Então nós temos uma autoimagem nossa, muitas vezes, deturpada. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom para isso e tal. Ele quer te diminuir. Mas quando Deus vem em Cristo na tua vida, Ele te vê perfeito. Ele te vê capaz de fazer alguma coisa. Então não deixe o inimigo colocar no teu coração o ponto de vista negativo dele em respeito à tua pessoa, em relação à tua pessoa. Você, cheio do Espírito Santo, pode fazer sim todas as coisas para a glória de Cristo. Enquanto você está aqui, irmãos, não deixe o diabo trazer depressão, não deixe o diabo trazer desânimo, não deixe o diabo trazer uma autoimagem negativa da tua pessoa. Repreende em nome de Jesus. Você é importante para Deus, você é importante para aqueles que estão à tua volta. Não deixe o diabo tirar isso de você. 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do céu. 7. Mais uma lição de Deus aqui, irmãos. E a última para nós terminar. Versículo 7. E diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O servo foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Igreja, mais uma vez aqui, Jesus trabalha de uma forma estranha. Essa passagem aqui, irmãos, eu meditei nela no primeiro curso teológico que eu fiz, há muitos anos atrás. Um pastor, professor, nos ensinava a atentar a um versículo. E ele nos ensinava a meditar naquele versículo até ouvir o que Deus vai falar nele. E eu fixei nesse versículo 7 aqui, eu falei assim, o que Deus quer falar aqui? E disse, vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, o cego foi, lavou-se e voltou bem. O que eu aprendi? Tem muitas lições nesse versículo, mas uma das principais, Deus vai pedir para você fazer coisas difíceis. Mas Ele sabe que você é capaz de fazer. Por quê? Porque aqui Jesus poderia Ele mesmo ter guiado o cego ao tanque. O tanque de Siloé é necessário descer uma escadaria para acessar ele. Não só a escadaria, mas tinha muitos obstáculos no caminho daquele cego. Jesus poderia ter pego ele pelas mãos e levado, ou pedido para que o discípulo fosse levar ele. Pega um dos discípulos, vai lá, leva o cego para lavar. Não. Ele disse, vai e lava-te. Vai. Sozinho. Mas eu estou contigo. Aleluia. E Deus, Ele fala isso para nós. Vai e faz. Você fala, Senhor, eu não sou capaz. Ele vai falar assim, eu sou contigo. Eu sou contigo. Um dia, igreja, eu questionei se Deus estava comigo, porque eu não estava tendo sentimentos dentro de mim. Porque a fé não é sentimento, irmãos. Fé, é crer. Na essência do teu espírito é crer. Eu estava questionando porque eu não estava tendo aqueles sentimentos da presença de Deus me preenchendo. Irmãos, eu questionei Deus no domingo à tarde, na segunda-feira de manhã, uma pessoa ficou endemoniada na minha frente. E até aquele momento eu não tinha experiências de expulsar demônios sozinho, não tinha como ligar para o pastor vir me socorrer, uma coisa imediata que tinha que ser resolvida.
E aí Deus me ensinou, como Ele ensinou muitos servos dele, que Ele é presente na tua vida, e em nome de Jesus você tem condições de fazer a obra. E a hora que o demoniado se levantou para vir para o meu lado, eu falei, em nome de Jesus, você está amarrado, e eu expulsei o demônio daquele rapaz. Então, Deus me deu a experiência. Você, em nome de Jesus, é capaz de ser usado por Deus. E esse cego aqui foi capaz de chegar até o tanque de Siloé. E quando você aceita o desafio de Deus para fazer coisas difíceis, o milagre acontece, porque diz aqui que ele voltou vendo. Ele obedeceu, ele lavou-se e voltou vendo. Então, quando Deus colocar coisas difíceis na tua vida para você fazer, faça, porque o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Não tenha medo dos desafios que Deus traz para a tua vida. Seja fiel a Ele no pouco, no muito. Assume aquilo que Ele deu para você fazer. E o milagre vai acontecer. O cuidado de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Agradecer a Deus por este culto, por esta palavra.